Era uma manhã de outono, e a cidade estava silenciosa, como se o mundo inteiro estivesse esperando por algo extraordinário. No coração da cidade, em uma pequena casa de esquina, vivia um menino de 5 anos chamado Lucas. Seus cabelos castanhos estavam bagunçados e seus olhos, curiosos como os de uma criança que ainda está descobrindo o mundo, brilhavam com uma inteligência surpreendente. Lucas não era uma criança comum. Ele passava as tardes com os olhos fixos em livros, fazendo perguntas que até mesmo os adultos achavam difíceis de responder. Enquanto outros meninos de sua idade se divertiam jogando bola ou assistindo desenhos animados, Lucas preferia explorar questões sobre o universo. Seu fascínio por ciência era incomum. E aos 5 anos, ele já conhecia detalhes sobre estrelas, planetas e até teorias complexas de física. Seus pais, embora incrédulos no início, logo perceberam que algo estava se destacando na mente do garoto. Ele falava sobre conceitos que crianças de sua idade sequer poderiam entender. No entanto, o que ninguém sabia era que Lucas estava prestes a fazer algo que mudaria o curso da história. Ele não apenas compreendia os princípios da física, mas estava prestes a reescrever uma das maiores descobertas científicas de todos os tempos. Ele havia dado um passo além, e o que parecia ser apenas um interesse precoce por ciência se tornaria uma revolução na compreensão do espaço e do tempo. Lucas, com sua mente brilhante, começou a questionar a teoria da relatividade de Albert Einstein, uma das maiores conquistas da ciência. Para a maioria das pessoas, essa teoria era uma verdade absoluta, incontestável. Mas Lucas, com apenas 5 anos, acreditava que havia algo mais. Ele não sabia exatamente o quê, mas sentia em sua mente jovem que havia falhas a serem corrigidas. Ele estava pronto para mostrar ao mundo que um menino de 5 anos poderia desafiar um gigante da ciência. O que Lucas não sabia era que suas descobertas deixariam todos boquiabertos, e até os mais renomados cientistas ficariam em choque. Aqui está a parte 2 do roteiro, com ênfase na incitação e desenvolvimento inicial do conflito. O relógio da sala de estar marcava 10h30 da manhã quando Lucas, sentado em sua mesa cheia de brinquedos e livros, parecia mais sério do que nunca. Ele observava atentamente uma folha em branco, sobre a qual começava a rabiscar algo com uma caneta vermelha. Seus pais, que até então haviam se acostumado com seus interesses incomuns, estavam na cozinha conversando sobre o dia a dia, sem saber que uma revolução científica estava prestes a acontecer ali mesmo, na sua sala de estar. Aos poucos, a ideia de Lucas tomava forma. Ele olhou para os livros que estavam espalhados pela mesa, um sobre a teoria de Einstein, outro sobre buracos negros, e até um que discutia as últimas descobertas sobre a física quântica. Seu olhar, fixo e determinado, indicava que ele estava prestes a dar o primeiro passo em direção a algo grandioso. Ele sempre havia se perguntado como as equações que Einstein criara poderiam ser aplicadas ao mundo real de uma maneira mais palpável, mais acessível. Algo o incomodava. Havia uma dúvida que se formava dentro de sua cabeça, uma inquietação que não o deixava em paz. Ele acreditava que a teoria de Einstein estava incompleta. Naquele momento, Lucas pegou uma folha de papel e desenhou rapidamente um gráfico. Seus movimentos eram firmes, e a caneta parecia deslizar pela folha como se ele já soubesse exatamente o que estava fazendo. O que parecia um rabisco para qualquer um que olhasse de relance, para ele, era uma peça fundamental para compreender o mistério que ainda pairava sobre a teoria da relatividade. Ele acreditava que o espaço-tempo não se comportava apenas de forma curvada, como Einstein sugerira. Havia algo mais, algo que não podia ser visto a olho nu, algo que ele havia percebido em sua própria percepção do mundo.
Se a luz pode ser curvada por objetos massivos, como as estrelas e os buracos negros, e se o tempo é afetado pela gravidade, por que os efeitos não podem ser mais diretos? Lucas murmurou para si mesmo. Ele estava começando a formular suas próprias ideias, suas próprias leis da física. Seus olhos brilharam de excitação ao conectar os pontos de forma inesperada, quase como se tivesse encontrado uma chave para desvendar um enigma que ninguém mais havia percebido. Era um conceito simples, mas brilhante. A interação entre a luz e o tempo deveria ser mais tangível. Talvez fosse possível criar uma maneira de manipular a luz de modo que a percepção do tempo fosse alterada de maneira ainda mais evidente. O pequeno Lucas estava desenvolvendo uma teoria que desafiaria tudo o que se sabia sobre o universo, e ele nem sequer entendia completamente o que estava prestes a criar. Com a mente ainda fervilhando de ideias, ele correu para o computador de seu pai e começou a digitar. O computador era uma máquina velha e cheia de limitações, mas Lucas já havia aprendido o suficiente para escrever suas próprias fórmulas. Cada equação que ele criava parecia se encaixar perfeitamente, como se ele estivesse montando um quebra-cabeça do qual as peças haviam finalmente se alinhado. Ele sabia que havia encontrado algo grande, algo que nenhum cientista de renome havia sequer imaginado. No entanto, as dúvidas começaram a surgir. Será que isso realmente faz sentido? Ele pensou, mas algo dentro de si dizia que sim. Ele não sabia ao certo como provar aquilo, mas a confiança em sua mente jovem era inabalável. Ele estava pronto para mostrar ao mundo, mesmo que ninguém acreditasse nele. Os cientistas passavam uma vida inteira tentando entender a teoria da relatividade. E Lucas, com apenas 5 anos, estava prestes a provar que a ciência que todos conheciam estava apenas no começo de uma jornada muito mais complexa. Lucas estava completamente imerso no que parecia ser uma grande descoberta científica. Seu pequeno corpo estava tenso, seus olhos fixos na tela do computador, onde ele agora tentava inserir as equações que vinham à sua mente. Ele não sabia exatamente o que estava fazendo, mas de alguma forma sentia que aquilo era real. As fórmulas eram simples para ele, mas para os outros provavelmente seriam incompreensíveis. Ele estava, de fato, criando um novo paradigma, sem saber ainda o quão transformador isso poderia ser. Foi então que, ao tentar ajustar um de seus cálculos, algo inexplicável aconteceu. Um monitor piscou e uma janela apareceu na tela do computador, mostrando uma simulação inesperada. A equação que ele acabara de inserir, uma simples modificação de uma fórmula clássica, estava projetando uma imagem tridimensional do espaço-tempo se distorcendo de forma nunca antes vista, como se uma nova camada de realidade tivesse sido adicionada àquela simulação. A luz se curvava de maneira completamente diferente, e o tempo parecia se fragmentar, mudando a percepção do que era possível. Era como se a própria estrutura do universo estivesse sendo remodelada diante de seus olhos. Lucas, surpreendido e com o coração batendo acelerado, começou a revisitar todos os cálculos novamente, relutante em acreditar no que estava vendo. Ele sabia que isso não era algo que poderia ser explicado facilmente. Seus pequenos dedos pressionaram as teclas novamente, ajustando mais uma variável. A simulação na tela começou a se comportar de forma ainda mais estranha. O que ele pensava ser uma simples modificação se transformou em algo mais, algo que poderia, de fato, mudar a compreensão de toda a física moderna. Com um brilho de excitação nos olhos, Lucas correu até seus pais que estavam na cozinha. "Mãe, pai, olhem! Eu encontrei algo!" Sua voz era de pura empolgação, mas também de um certo medo, como se ele ainda não acreditasse completamente no que acabara de descobrir. Seus pais, que estavam acostumados a ver Lucas com ideias incomuns, olharam para ele com um sorriso cético.
Não era a primeira vez que o garoto os surpreendia com algo que parecia ser fruto de sua imaginação fértil. Mas ao olhar para a tela do computador, perceberam que ele estava mostrando algo realmente peculiar. Os pais de Lucas começaram a questioná-lo, tentando entender o que estava acontecendo. "O que é isso, Lucas? O que você fez?" perguntou seu pai, que era engenheiro, embora tivesse pouca paciência para essas invenções mirabolantes de seu filho. Lucas, tentando explicar com palavras simples, disse: "Eu modifiquei a equação de Einstein. Eu acho que o tempo pode ser mais flexível do que a teoria diz." Seus pais, ainda sem entender muito bem o que ele queria dizer, apenas olharam para ele, aguardando mais explicações. E então, no momento mais inesperado, algo aconteceu. O professor de física da escola de Lucas, o Sr. Eduardo, entrou na casa deles. Ele estava ali para conversar com os pais de Lucas sobre o desempenho acadêmico de seu filho. Ele era um homem experiente, com muitos anos de ensino e uma visão conservadora sobre a física. Quando o Sr. Eduardo viu o que Lucas estava mostrando, seus olhos se arregalaram de surpresa. Ele sabia que o garoto era prodígio, mas aquilo era algo que ele jamais esperaria ver. Um desafio direto à teoria da relatividade, feita por uma criança de 5 anos. O professor, inicialmente incrédulo, começou a questionar Lucas, tentando entender o que estava acontecendo. "Lucas, você realmente acredita que isso é possível? Que você encontrou algo que desafia uma das teorias mais importantes da física?" perguntou ele, a voz misturando ceticismo com curiosidade. Lucas, sem hesitar, respondeu com a confiança de alguém que sentia que estava prestes a abrir uma nova porta para a ciência. "Sim, eu tenho certeza. O tempo não é só curvado pela gravidade. Há mais." Os olhos do Sr. Eduardo se estreitaram e ele olhou novamente para a tela, como se estivesse tentando encontrar algum erro. Mas não havia erro. A simulação na tela parecia perfeitamente lógica, perfeitamente estruturada. Algo ali estava desafiando as leis da física de uma maneira que nenhum dos dois poderia explicar. E foi nesse momento que a semente da dúvida começou a se plantar na mente do professor. Lucas, com sua mente brilhante e jovem, estava tocando em algo que poderia, de fato, mudar a história da ciência. Enquanto isso, o pequeno Lucas não sabia a magnitude do que estava prestes a desencadear. Ele estava apenas jogando com as ideias que surgiam em sua cabeça, sem perceber que o mundo da ciência estava prestes a virar de cabeça para baixo. Mas o professor sabia que aquilo poderia ser algo muito maior do que ele imaginava. No fundo, ele também sentia que estava diante de uma revolução. Só não sabia o quão profunda e transformadora ela seria. A notícia de Lucas e sua teoria começou a se espalhar, inicialmente como uma curiosidade entre os professores da escola e alguns dos cientistas locais que, céticos, achavam que o garoto estava apenas brincando com ideias que ele mal compreendia. Mas a curiosidade científica tinha sido despertada. O professor Eduardo, que até então se mostrava cauteloso e cético, não conseguiu deixar de pensar sobre a descoberta de Lucas. Ele sabia que aquilo poderia ser algo grande, mas ao mesmo tempo ele estava preso à sua formação e experiência, o que o impedia de aceitar completamente que uma criança poderia realmente ter reescrito as leis da física. Ainda assim, ele sentia que deveria ajudar Lucas a entender mais sobre o que ele havia descoberto. Foi em uma tarde de sexta-feira, após um mês de tentativas de explicar sua teoria a diversos professores, que o professor Eduardo tomou uma decisão. Ele convidou Lucas para uma reunião privada na universidade, onde ele poderia discutir suas descobertas com cientistas renomados, longe dos olhos céticos dos colegas mais tradicionais. Era uma oportunidade para o pequeno prodígio apresentar seu trabalho de forma mais séria, mais científica, e ver como os grandes mestres da física reagiriam a essa jovem mente brilhante.
Lucas chegou à universidade com a mesma expressão de concentração e excitação que o acompanhava nas últimas semanas. Seu pequeno cérebro estava acelerado, tentando organizar suas ideias enquanto passava pelos corredores frios e impessoais do campus universitário. Para ele, não havia dúvida de que estava prestes a ser ouvido. Sua cabeça estava cheia de cálculos, gráficos e simulações. Ele sentia que poderia mostrar aos maiores cientistas do mundo que eles estavam olhando para o universo de uma maneira muito restrita. Era hora de dar o próximo passo. Quando Lucas entrou na sala de conferências, uma mesa cheia de cientistas renomados o aguardava. Alguns deles estavam lá apenas para ver o que um menino tão novo poderia dizer sobre a teoria da relatividade. Outros estavam curiosos, mas ainda duvidosos. O clima estava tenso. O professor Eduardo apresentou Lucas a todos, explicando brevemente a teoria do menino e a razão pela qual ele acreditava que algo revolucionário estava sendo proposto. Lucas, um tanto nervoso, mas ainda cheio de confiança, se aproximou da frente da sala e começou a falar. Eu sei que muitos de vocês pensam que o tempo só se curva quando há uma grande massa, como os buracos negros, ou que ele se distorce apenas por causa da gravidade, começou ele. Mas quando eu pensei sobre a luz, eu percebi que não é só a gravidade que faz o tempo parecer mudar. O tempo pode ser manipulado de maneira mais sutil, de uma maneira que ainda não vimos. O público ouviu em silêncio. Alguns se entreolhando, tentando entender o que Lucas queria dizer. Ele então começou a desenhar nas lousas digitais da sala, mostrando como sua teoria considerava a interação entre a luz e o tempo de uma forma mais dinâmica, quase fluida. Ele demonstrou como a luz poderia ser usada para alterar a percepção temporal, se manipulada de maneira precisa, desafiando diretamente a visão de Einstein sobre a rigidez do espaço-tempo. Eu acho que a luz pode ser a chave para uma nova forma de entender o tempo, Lucas concluiu. Ela pode ser usada não apenas para medir o tempo, mas para alterá-lo de uma forma que ainda não entendemos. E os cientistas presentes começaram a murmurar. Alguns estavam fascinados, outros céticos. O professor Eduardo, de pé ao lado de Lucas, observava atentamente as reações. Ele sabia que as palavras de Lucas eram ousadas e poderiam soar como uma extravagância. Mas ele também sabia que algo estava ali. Algo que poderia, de fato, desafiar a teoria que há mais de 100 anos era considerada inviolável. Um dos cientistas mais velhos, o Dr. Joaquim, um especialista em física teórica, levantou a mão. Lucas, isso que você está dizendo, embora interessante, não se encaixa nas equações que temos para descrever o universo, disse ele com uma voz cautelosa. Você está sugerindo que o tempo pode ser alterado de uma forma que não depende de massa ou gravidade? Lucas, sem hesitar, olhou nos olhos do doutor. Joaquim e respondeu, sim, eu acho que o tempo é mais flexível do que pensam. A luz, como a energia que atravessa o universo, tem mais poder sobre o tempo do que imaginamos. O doutor Joaquim franziu a testa, claramente incomodado, mas não pôde negar a perspicácia nas palavras de Lucas. Algo de inusitado estava acontecendo ali. A sala inteira estava em suspense, tentando processar a magnitude do que estava sendo dito. E foi nesse momento que algo se tornou evidente. Lucas não estava apenas brincando com ideias científicas. Ele estava oferecendo uma visão completamente nova sobre o universo. Uma visão que não se baseava apenas em suposições, mas em uma nova forma de ver o mundo. A discussão continuou por horas. Alguns dos cientistas começaram a se interessar pelas possibilidades da teoria de Lucas, enquanto outros ainda estavam relutantes, presos às suas próprias crenças estabelecidas. Mas o que ninguém poderia negar era que Lucas havia dado a eles algo para pensar, algo para questionar. Enquanto isso, Lucas não percebia totalmente a importância daquele momento.
Para ele, tudo aquilo era apenas um passo em direção a uma grande descoberta. Uma descoberta que ele acreditava que seria a chave para entender os maiores mistérios do universo. Ele sabia que tinha uma longa jornada pela frente, mas ele também sabia que ninguém mais poderia fazer o que ele estava fazendo. Desafiar a física, reescrever a teoria de Einstein e talvez até mesmo mudar para sempre a forma como a ciência olha para o tempo e o espaço. O mundo científico estava em um turbilhão após a apresentação de Lucas. Em um mês, as universidades e centros de pesquisa ao redor do mundo haviam começado a examinar as ideias do garoto de 5 anos com seriedade. Cientistas renomados, inicialmente céticos, agora estavam divididos. Alguns viam as descobertas de Lucas como um milagre, enquanto outros as tratavam como uma ameaça ao status quo da física moderna. Mas o que ninguém poderia negar era que as equações que ele tinha proposto não eram apenas teorias vazias. Elas tinham substância, e o mundo precisava entender se aquilo era realmente possível. Com o apoio de seu professor, o Sr. Eduardo, e uma equipe de cientistas selecionados para analisar mais profundamente as descobertas de Lucas, os testes começaram. A comunidade científica foi convidada a assistir a uma série de experimentos em que a teoria de Lucas seria posta à prova. A ideia de manipular o tempo por meio da luz era revolucionária. Mas como provar isso na prática? Lucas estava sentado na frente de uma grande mesa de controle, com os cientistas ao seu redor e a equipe do laboratório focada nos monitores. Ele estava nervoso, mas sua confiança era imbatível. Ele sabia que o que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo. Ele havia criado uma simulação de sua teoria, uma experiência que, se bem-sucedida, provaria que a manipulação do tempo por meio da luz não era apenas uma ideia, mas uma realidade. "Estamos prontos, Lucas", disse o Dr. Joaquim com um sorriso misto de expectativa e ceticismo. "Aperte o botão e veremos se sua teoria se confirma." Lucas olhou para os monitores. Na tela, uma representação da manipulação da luz estava prestes a ser realizada. A luz, emitida por um feixe de lasers, atravessaria uma série de prismas e espelhos ajustados de acordo com as equações que Lucas tinha desenvolvido. O objetivo era desviar o feixe de maneira que ele alterasse sua trajetória e, com isso, modificasse a percepção do tempo no espaço onde a luz se movia. O experimento seria a prova final de que a teoria de Lucas estava correta. O ambiente estava tenso, com os cientistas observando em silêncio. O relógio no canto da sala parecia desacelerar à medida que todos aguardavam o resultado. O dedo de Lucas hesitou por um momento sobre o botão de ativação. Ele sabia que aquele era o momento crucial, e o peso de toda a ciência estava sobre seus ombros pequenos. Ele apertou o botão. Imediatamente, o feixe de luz disparou. Ele atravessou os prismas e espelhos, mas algo extraordinário aconteceu. A luz não seguiu uma trajetória simples. Ao contrário, ela se curvou de forma que ninguém esperava, deformando o espaço ao seu redor. O que era ainda mais surpreendente era a alteração na percepção temporal dentro da área onde a luz passava. O tempo parecia desacelerar no ponto onde a luz se concentrava, criando uma distorção visível que fazia os cientistas presentes prenderem a respiração. Os monitores começaram a registrar dados incríveis. A luz não apenas se curvava de uma maneira nunca antes observada, mas, ao fazer isso, parecia influenciar a velocidade com que o tempo passava para os objetos e pessoas dentro da área afetada pela luz. Era como se a relação entre luz e tempo fosse mais profunda do que qualquer um poderia imaginar. Os cientistas estavam em choque. O doutor Joaquim, que havia sido um dos mais céticos, não conseguia esconder sua surpresa. Ele olhou para Lucas com um misto de admiração e espanto. Isso é impossível", murmurou ele quase sem palavras. Lucas olhou para os cientistas com um sorriso tímido, mas de puro triunfo.
Ele sabia que havia conseguido. Ele havia provado que a teoria de Einstein não estava completa, que o tempo não era algo rígido e fixo, mas algo maleável, suscetível à manipulação da luz de uma forma que ninguém jamais havia considerado. Mas o que aconteceu a seguir foi algo inesperado. Em meio ao entusiasmo e à incredulidade, um dos cientistas mais renomados da sala, o doutor Valente, que havia sido o mais cético de todos, se levantou abruptamente. "Isso não pode ser!" gritou ele. "Você não pode simplesmente reescrever a física como se fosse um jogo de criança. O que você está sugerindo vai contra toda a base da nossa compreensão do universo." A tensão na sala cresceu imediatamente. Doutor Valente, um dos principais opositores da teoria de Lucas, começou a questionar a validade dos dados, acusando a equipe de falhas no experimento. Ele alegava que as distorções observadas poderiam ser causadas por erros técnicos, que os instrumentos estavam com defeito, ou que simplesmente a mente de uma criança estava criando ilusões científicas. Lucas, com sua voz suave e calma, respondeu com a segurança de quem sabia o que havia descoberto. "Eu não estou inventando nada, Dr. Valente. O universo é mais complexo do que acreditamos. A luz é a chave, e ela está nos mostrando algo que ninguém mais viu." O ambiente estava carregado de tensão. O professor Eduardo, que estava ao lado de Lucas, tentou interceder, mas a disputa entre os cientistas estava se intensificando. A sala se dividiu. Alguns estavam prontos para apoiar Lucas, vendo a beleza e a ousadia de sua teoria. Outros, porém, estavam tão enraizados na visão tradicional da física que não podiam aceitar que uma criança tivesse ultrapassado as barreiras do conhecimento estabelecido. O confronto intelectual entre os cientistas foi tão feroz quanto a própria descoberta de Lucas. O que começou como uma simples dúvida de uma criança se transformava em um campo de batalha, onde as mentes mais brilhantes do mundo estavam em desacordo. E no centro disso tudo estava Lucas, um menino de 5 anos, desafiando toda a história da ciência com sua mente pura e incansável. A revolução estava apenas começando. A tempestade de discussões científicas continuou a ferver após o experimento. A sala de conferências estava dividida, com os cientistas debatendo acaloradamente os dados apresentados por Lucas. O professor Eduardo observava com preocupação. Ele sabia que a situação estava se tornando crítica. O impacto de Lucas no mundo da ciência não era mais apenas uma questão de teoria. Estava se tornando um campo de batalha intelectual, onde antigos paradigmas estavam sendo questionados e a resistência ao novo estava começando a mostrar suas garras. Nos dias que se seguiram, os cientistas mais influentes começaram a se dividir. Algumas universidades e centros de pesquisa começaram a olhar com mais seriedade para as descobertas de Lucas, organizando conferências e seminários para discutir a nova teoria do menino prodígio. Enquanto isso, outros se opunham ferozmente, criticando a falta de experiência de Lucas e descartando seus cálculos como fruto da ingenuidade. Apesar das controvérsias, Lucas estava mais determinado do que nunca. Ele não entendia completamente o peso de sua descoberta, mas sabia que o que havia encontrado era algo especial. Sua teoria estava mais do que correta. Ela oferecia uma nova forma de ver o universo. Ele não queria ser famoso ou ganhar reconhecimento. Ele queria entender o mundo. E ao fazer isso, ele estava transformando a maneira como todos nós olhávamos para o tempo e o espaço. O ponto de virada chegou quando um grupo de cientistas, liderado pelo Dr. Joaquim, decidiu replicar os experimentos de Lucas. Eles realizaram os testes com o máximo rigor, sem permitir margens para erro. Os resultados foram claros. As descobertas de Lucas estavam de fato corretas. A luz, como Lucas havia sugerido, tinha a capacidade de alterar a percepção do tempo de uma maneira que nunca havia sido considerada pela física tradicional. O Dr. Joaquim,
que antes havia sido um dos maiores céticos, foi um dos primeiros a se levantar e reconhecer a magnitude da descoberta. Eu estava errado, disse ele em uma conferência pública com os olhos fixos no público. Nós, como cientistas, cometemos um erro ao duvidar daquilo que parecia impossível. Lucas não é apenas um menino prodígio, ele é um visionário. Ele fez algo que ninguém mais imaginou. As palavras do Dr. Joaquim ressoaram em toda a comunidade científica. A aceitação de Lucas e sua teoria começou a ganhar força. E logo, os principais centros de pesquisa do mundo estavam se unindo para estudar mais profundamente o impacto dessa descoberta. Os experimentos de Lucas não eram mais vistos como uma curiosidade de um garoto, mas como um marco revolucionário na física moderna. O tempo e a luz, tão distantes nas teorias de Einstein, agora estavam sendo vistos sob uma nova ótica. Para Lucas, o reconhecimento não foi imediato. Ele não procurava a fama. Ele era apenas uma criança tentando entender o mundo ao seu redor, com uma curiosidade insaciável. Ele voltou para sua casa, onde continuou suas explorações científicas, sem saber que havia mudado o curso da história. Sua mente ainda estava cheia de perguntas, de enigmas a serem resolvidos. Ele já estava começando a questionar outras áreas da física, com a mesma intensidade com que questionara a teoria da relatividade. A mente de Lucas nunca pararia. No entanto, as implicações de sua descoberta foram imensas. A partir daquele momento, a maneira como entendemos o espaço-tempo, a relação entre luz e gravidade, e até mesmo o próprio conceito de tempo, mudaram para sempre. Cientistas ao redor do mundo começaram a trabalhar em novas tecnologias baseadas na teoria de Lucas, com a esperança de manipular o tempo e o espaço de maneiras antes inimagináveis. O jovem gênio havia plantado as sementes para a próxima revolução científica. Lucas cresceu, mas sua jornada de descobertas nunca cessou. A curiosidade que o levou a desafiar as leis da física aos 5 anos de idade o impulsionou a buscar ainda mais respostas, a desafiar ainda mais limites. Ele se tornou uma lenda na história da ciência, mas mais importante do que isso, ele se tornou o símbolo de que a verdade científica não tem idade. A mente humana, independentemente de sua juventude ou inexperiência, é capaz de grandes feitos quando movida pela curiosidade e pelo desejo de entender o mundo ao seu redor. Ao olhar para trás, em sua vida adulta, Lucas refletiu sobre o caminho que o levou a reescrever a teoria de Einstein. Ele sabia que havia feito algo importante, mas o maior feito de todos não foi a sua descoberta. Foi a lição que ele aprendeu. A ciência é um campo aberto, sem fronteiras, e qualquer mente, por mais jovem que seja, pode trazer à tona revelações que mudam o curso da história. E assim, a jornada de Lucas, o menino de 5 anos que chocou o mundo, continuou. Não como um herói de um único momento, mas como um símbolo eterno de que a verdadeira ciência não tem limites. Ela está sempre aberta a quem se atrever a questioná-la, a quem se atrever a ir além do que é conhecido, a quem se atrever a reescrever as regras do universo. Essa última parte conclui a jornada de Lucas, onde sua teoria revolucionária é finalmente aceita, transformando a ciência e o entendimento do universo. O garoto de 5 anos, que começou com dúvidas simples e perguntas inocentes, se torna o catalisador para uma revolução científica, mostrando que não há limites para a descoberta quando a mente humana é movida pela curiosidade e pela coragem de desafiar o conhecido. A notoriedade de Lucas não aconteceu de forma instantânea. Inicialmente, ele era apenas uma curiosidade científica. O mundo estava incrédulo e fascinado por sua teoria, mas o garoto de 5 anos tinha mais uma luta pela frente. A revolução científica que ele havia iniciado não aconteceria da noite para o dia, e a pressão sobre seus ombros estava crescendo. O interesse da mídia, dos governos, das grandes empresas de tecnologia e das universidades estava se tornando um fardo pesado.
Lucas, que antes se encantava com as estrelas e as equações, agora enfrentava a realidade de que a ciência não era apenas sobre curiosidade. Ela era também sobre política, poder e ética. As pessoas ao seu redor começaram a tratá-lo como um ícone. Ele foi convidado para palestras, conferências, foi entrevistado por cientistas, filósofos, até por políticos que viam nas suas descobertas a promessa de uma nova era. Mas, em meio a tudo isso, Lucas ainda era uma criança. Ele não queria ser o menino prodígio que toda a humanidade estava esperando que fosse. Ele só queria entender o que mais havia a ser descoberto sobre o universo. Em sua casa, Lucas continuava suas explorações. Sentava-se em frente ao computador, olhava os livros empilhados ao seu redor e sentia que ainda havia algo mais a ser revelado. As equações de Einstein não eram as únicas que estavam incompletas. Ele sentia que o próprio conceito de luz e tempo, agora que ele havia reescrito a teoria da relatividade, ainda guardava mistérios. Ele se perguntava: e se o tempo fosse mais do que uma mera interação com a luz? E se ele fosse uma porta para dimensões paralelas? Mas a fama trouxe também um preço. Seus pais, inicialmente maravilhados com suas descobertas, começaram a se preocupar com o impacto que isso teria na vida de Lucas. Eles o viam envelhecer mais rápido do que uma criança deveria. As conversas científicas que antes eram fascinantes para Lucas começaram a se tornar sobrecarga. Ele estava sendo pressionado a provar sua teoria em público, a criar mais experimentos, a responder a perguntas difíceis que muitas vezes não tinham respostas simples. A ciência de Lucas estava se tornando um campo de batalha, e ele, embora prodígio, era apenas uma criança. Foi nesse cenário turbulento que Lucas encontrou consolo em uma velha amiga: a imaginação. Quando se sentava sozinho, longe das câmeras e dos laboratórios, ele olhava as estrelas, contemplando os mistérios do cosmos. Foi em um desses momentos solitários, de introspecção, que ele teve a ideia de usar suas descobertas para algo mais humano. O conceito de manipular o tempo e a luz poderia ser usado para ajudar as pessoas. Se a luz podia alterar a percepção do tempo, talvez houvesse uma forma de reverter os danos causados pelo envelhecimento, ou, quem sabe, poderia criar novas formas de energia limpa para o mundo. O sonho de Lucas era, antes de tudo, um sonho de usar o conhecimento para melhorar a vida humana, e não apenas para acumular fama ou reconhecimento. Mas as implicações disso eram enormes. Ele sabia que se começasse a trabalhar em tecnologias que alterassem o tempo ou mesmo a vida das pessoas, isso atrairia ainda mais poderosos interesses. Não seria apenas ciência, seria política, ética e controle. Ele não estava pronto para lidar com tudo isso, e foi então que Lucas fez uma escolha radical. Ele decidiu se afastar da pressão pública e focar no que realmente o movia, a descoberta genuína. O mundo ainda estava se recuperando do choque das descobertas de Lucas, mas ele decidiu, aos 12 anos, dar um passo para trás. Ele pediu aos seus pais que o retirassem dos holofotes. "Eu não sou um espetáculo", disse ele. "Sou apenas um garoto que quer entender o que ainda não foi explicado." Enquanto o mundo se perguntava por que Lucas havia se afastado, ele se concentrou em seus próprios estudos, longe das câmeras. Ele retornou ao seu trabalho com mais calma e profundidade. Ele procurou novas maneiras de explorar sua teoria, mas de uma forma mais ética. Ao invés de tentar criar uma tecnologia revolucionária de manipulação do tempo, ele se concentrou em entender o comportamento da luz e sua interação com o espaço. Ele queria provar que sua teoria poderia ser aplicada de forma prática e benéfica para a ciência, sem transformar a física em algo que fosse explorado apenas por interesses mercadológicos. Lucas, agora adolescente,
começou a estudar mais profundamente a física quântica e a cosmologia, tentando entender o que ligava a luz à matéria escura, ao espaço-tempo e até à origem do próprio universo. Ele desenvolveu novas equações, mais refinadas, tentando aplicar a sua teoria original ao campo da gravidade quântica. Sua paixão pela ciência não havia desaparecido, mas ele agora tinha uma abordagem mais humilde, mais voltada para a construção do conhecimento puro, ao invés de buscar reconhecimento imediato. Foi durante esse período de introspecção que Lucas fez uma descoberta ainda mais profunda. Ele percebeu que o universo não era apenas um campo físico de partículas e forças. Havia algo mais, algo espiritual, algo que transcendia a física e que estava além das capacidades humanas de compreensão. Ele não sabia como explicar isso ainda, mas sentia que sua mente estava prestes a se expandir para algo além do que poderia ser descrito com palavras. Aos 18 anos, Lucas decidiu revelar suas novas descobertas ao mundo, mas desta vez com uma abordagem diferente. Ele não queria ser o centro das atenções, nem ser tratado como um ícone da ciência. Ele simplesmente queria compartilhar o que havia aprendido, esperando que outros cientistas o seguissem em sua jornada de questionamento, em busca de respostas que ainda não haviam sido encontradas. O mundo estava mais preparado agora. Lucas havia mostrado que a ciência não era algo rígido e imutável, mas um processo contínuo de descoberta e reinvenção. Ele se tornou não apenas um símbolo de genialidade precoce, mas também de humildade e perseverança. O menino prodígio havia se transformado no cientista maduro que não apenas desafiou Einstein, mas também entendeu que o maior desafio da ciência era a constante busca pelo conhecimento, não a validação de um único gênio. Aos 20 anos, Lucas estava no auge de sua juventude, e a ciência finalmente parecia estar em sintonia com sua visão. As questões que o haviam fascinado quando criança agora estavam mais claras do que nunca, mas ao mesmo tempo ele sentia que o universo ainda tinha muitos segredos a esconder. O que antes parecia ser apenas um campo de estudo, agora era uma jornada profunda e filosófica. Um constante questionamento do que realmente compreendemos sobre o cosmos. Ele finalmente voltou a se juntar ao cenário acadêmico, mas desta vez em seus próprios termos. Lucas havia se afastado das instituições tradicionais durante a adolescência, mas agora, com mais experiência e sabedoria, ele sentia que o momento havia chegado para um novo tipo de colaboração científica. Ele fundou um instituto de pesquisa, onde cientistas, pensadores e filósofos de diferentes áreas poderiam compartilhar e explorar ideias sem as limitações das fronteiras tradicionais das disciplinas. A física, para Lucas, não era mais uma ciência isolada, mas parte de um todo maior, uma conversa que deveria envolver todos os campos do saber. Ao criar esse instituto, Lucas não só queria expandir os limites do entendimento científico, mas também incentivar a exploração de novas perspectivas. Ele sabia que a verdadeira descoberta aconteceria quando diferentes mentes se reunissem para olhar para o mesmo problema de ângulos diferentes. Ele queria criar um ambiente onde o tempo e o espaço, como conceitos, fossem questionados a fundo, e onde novas formas de entender a realidade pudessem surgir sem as limitações impostas por décadas de paradigmas engessados. Mas não eram apenas os cientistas que se interessavam pelo Instituto de Lucas. Grandes empresas de tecnologia e governos, cientes de que as descobertas de Lucas haviam reescrito muitas das leis que governam a física moderna, estavam agora tentando atrair sua atenção. Lucas sabia que seu trabalho podia ser usado para criar tecnologias que mudariam o mundo, mas ele também estava consciente dos perigos disso. E manipulação do tempo, como ele havia descoberto, poderia ter implicações imprevisíveis. Uma coisa era alterar a percepção do tempo em um laboratório, outra era manipular essa realidade de forma prática em escala global. Lucas
foi cuidadosamente navegando entre as ofertas que recebia. Ele não queria que suas descobertas fossem usadas para fins militares ou de controle. Ao mesmo tempo, ele sabia que o mundo estava em um ponto de inflexão. Se sua teoria fosse aplicada corretamente, poderia levar à criação de fontes de energia quase infinitas, tecnologias para viagens espaciais a uma velocidade inimaginável e talvez até mesmo formas de tratar doenças degenerativas que afligem a humanidade há séculos. Foi durante uma noite de reflexão profunda, em uma das grandes bibliotecas do Instituto, que Lucas teve um insight inesperado. Ele estava reavaliando os dados de seus experimentos sobre a manipulação do tempo, e foi aí que percebeu algo que havia negligenciado por anos. O tempo não apenas poderia ser manipulado ou compreendido de forma diferente. Ele poderia, de fato, ser visto como uma rede interconectada, algo que transcende o espaço físico e atinge dimensões que estavam além do que a ciência atual conseguia mapear. O que Lucas havia descoberto era algo ainda mais profundo do que a simples alteração do tempo. Ele acreditava que o tempo não era apenas um fluxo linear. Ele tinha observado que suas descobertas poderiam sugerir que o tempo, ou a forma como nós o percebemos, era uma ilusão. A realidade não seguia a linha reta que Einstein imaginou. O tempo poderia ser maleável, mas também poderia ser simultaneamente múltiplo, um campo de possibilidades paralelas. Em uma conversa privada com um de seus principais colaboradores, o doutor Fernando, Lucas compartilhou essa revelação. Se o tempo é, na verdade, uma rede interligada, isso significa que podemos não apenas alterá-lo, mas viajar por ele de formas que jamais imaginamos. O tempo não é linear, é um campo multidimensional, com múltiplas possibilidades convergindo a cada momento. Se conseguirmos mapear essa rede, poderemos interagir com o futuro, o passado e até mesmo entre dimensões. Dr. Fernando olhou para Lucas com uma mistura de espanto e dúvida. Você está dizendo que o tempo, em essência, é algo mais como uma rede de escolhas, em que cada decisão cria uma ramificação. Isso significa que poderíamos estar falando sobre universos paralelos? Lucas sorriu, a mente dele fervilhando de possibilidades. Exatamente. Cada momento, cada decisão que tomamos, cria uma bifurcação. O tempo que conhecemos é uma narrativa linear, mas em essência ele pode ser infinitamente ramificado. Essa nova linha de pensamento abriu portas para uma área completamente nova de pesquisa, uma que Lucas e seu instituto começaram a explorar com intensidade. Ele sabia que estava diante de algo monumental, mas também sabia que o mundo não estava preparado para isso ainda. Ele se perguntava: seria a humanidade capaz de lidar com as consequências de uma descoberta tão poderosa? E mais, seria ele mesmo capaz de resistir ao desejo de explorar esse novo território de forma imprudente? À medida que a pesquisa de Lucas avançava, ele se deparava com questões filosóficas e éticas ainda mais profundas. Ele estava começando a questionar não apenas o funcionamento do tempo, mas também o papel da humanidade em seu entendimento do universo. Como seria possível aplicar suas descobertas de maneira ética, sem que isso levasse a manipulações perigosas da própria realidade? O tempo não era apenas uma dimensão física a ser manipulada. Ele estava intrinsecamente ligado às escolhas humanas, aos sentimentos, às emoções e até às nossas crenças mais profundas. Em um momento de reflexão, Lucas escreveu em seu diário: às vezes me pergunto se a verdadeira descoberta não está em manipular o tempo, mas em entender como ele nos molda, como ele nos torna quem somos. Talvez o maior mistério não seja como viajar no tempo, mas como vivê-lo da melhor maneira possível. Lucas sabia que o caminho à frente estava repleto de desafios, mas ele estava mais preparado do que nunca para enfrentar o desconhecido.
O instituto de pesquisa que ele havia fundado se tornou um centro de inovação e pensamento revolucionário. Mas ele também sabia que o verdadeiro trabalho estava apenas começando. Ele nunca deixou de ser o curioso menino de 5 anos que desafiou Einstein. Mas agora, como um homem maduro e consciente, ele sabia que a verdadeira revolução científica não seria feita apenas através de descobertas e experimentos, mas por meio da compreensão profunda e ética de como essas descobertas podem afetar o tecido da realidade. Assim, Lucas continuava sua jornada, não mais como um menino prodígio, mas como um líder em uma nova era de exploração científica. Uma era onde o tempo e o espaço não seriam apenas conceitos a serem dominados, mas forças a serem compreendidas com reverência e respeito. O futuro estava em suas mãos, mas ele sabia que o maior desafio de todos seria não apenas entender o tempo, mas aprender a viver dentro dele. Lucas, agora um homem de 30 anos, havia se tornado uma figura icônica no mundo da ciência. Ele havia desafiado as fronteiras do entendimento humano e reescrito a própria natureza do tempo e da luz, mas também se tornara um guardião dessa descoberta. Suas pesquisas estavam no cerne daquilo que chamava de física expansiva, um campo que transcendia a física tradicional e envolvia uma nova forma de pensar o universo como uma rede de possibilidades, onde cada momento gerava ramificações em múltiplos caminhos do tempo. Seu instituto continuava a ser um ponto de encontro para mentes brilhantes, mas Lucas sabia que os maiores desafios da humanidade estavam por vir. Enquanto sua equipe de cientistas trabalhava em tecnologias revolucionárias, como fontes de energia baseadas na manipulação da luz e potencialmente no controle de dimensões temporais, Lucas estava começando a questionar se a humanidade estava pronta para lidar com tais poderes. O que aconteceria se, com o controle do tempo, alguém com intenções erradas começasse a usar isso para seu próprio benefício? Como garantir que os experimentos não causassem danos irreparáveis? Essas questões estavam na mente de Lucas quando, em uma tarde chuvosa, ele recebeu uma visita inesperada. O Dr. Joaquim, agora aposentado, chegou ao instituto para uma conversa séria. Ele tinha ouvido falar de novas descobertas de Lucas, algo sobre a possibilidade de interagir com realidades alternativas, ou até mesmo manipular eventos passados e futuros. Joaquim, que sempre foi um grande defensor da ética na ciência, sabia que Lucas estava na fronteira de algo perigoso. Lucas, você chegou a um ponto em que a linha entre a ciência e a filosofia desaparece, disse Joaquim com um tom grave. Manipular o tempo pode ser a maior conquista da humanidade, mas você está considerando o impacto disso? O tempo não é algo que deve ser controlado, ele é um reflexo da nossa própria existência. Lucas olhou para o velho amigo e, por um momento, sentiu o peso de suas palavras. Era uma questão com a qual ele lutava há anos. As implicações de sua descoberta podiam ser incompreensíveis, não apenas para a física, mas para a própria essência do que significa ser humano. Você está certo, Joaquim, Lucas respondeu com um suspiro pesado. Às vezes, fico pensando se já não estamos mexendo com forças que não compreendemos completamente. O tempo não é só uma ferramenta. Ele é a própria estrutura de nossas vidas, das escolhas que fazemos, das consequências que temos que viver. Joaquim assentiu. O tempo não é apenas algo que medimos ou manipulamos. Ele é a nossa experiência. Talvez a maior revolução seja não tentar controlá-lo, mas aprender a vivê-lo da melhor forma possível. A conversa com Joaquim foi um divisor de águas para Lucas. Ele compreendeu que o verdadeiro desafio não estava em controlar o tempo ou manipular as dimensões, mas sim em aceitar a transitoriedade da vida e da própria existência. Ele havia dado tanto valor à descoberta, à busca pela verdade científica, que esquecia o que sempre o motivou desde o início. A curiosidade pura,
a busca pela compreensão, não apenas das leis do universo, mas do significado de nossa jornada dentro dele. Com essa nova perspectiva, Lucas começou a reformular seus projetos. Ele não abandonou a pesquisa sobre a manipulação da luz e do tempo, mas agora, em seus estudos, ele também abordava questões filosóficas, éticas e espirituais. Ele começou a integrar discussões sobre como nossas escolhas afetam o tecido da realidade, como nossas ações, enquanto indivíduas e coletivas, criam as ramificações do tempo que vivemos. Aquela noite, Lucas se sentou sozinho no topo de uma colina próxima ao instituto, olhando para as estrelas que brilhavam lá em cima, imperturbáveis. Ele sentia, pela primeira vez, a verdadeira vastidão do cosmos. O tempo, a luz, as dimensões, todas as suas descobertas agora pareciam pequenas diante da imensidão do universo. Mas o que ele havia encontrado, a chave para manipular o tempo, ainda era grandiosa. Ele sentiu que a verdadeira aplicação de suas descobertas não era sobre viajar no tempo ou controlar a realidade, mas sobre entender o papel da humanidade na teia do universo. Talvez a maior revolução seja aprender a ver o tempo como ele realmente é, não como algo a ser manipulado, mas como algo que nos conecta a tudo e todos ao nosso redor. Lucas murmurou para si mesmo. Com o passar dos anos, Lucas deixou um legado ainda mais poderoso. Ele não apenas reescreveu as leis da física, mas também plantou as sementes para uma nova forma de pensar, o papel da ciência e da ética na vida humana. Ele fundou uma nova escola de pensamento, onde cientistas e filósofos juntos buscavam entender não apenas as leis físicas do universo, mas também como essas leis se entrelaçam com a experiência humana e com os valores que tornam a vida digna de ser vivida. Por fim, Lucas se tornou mais do que um cientista. Ele se tornou um mentor, um líder de uma nova geração de pensadores que não apenas desafiavam os limites da física, mas também se preocupavam com o impacto que seus feitos poderiam ter no mundo. Ele compreendeu que o verdadeiro avanço não estava em dominar o tempo, mas em aprender a viver com ele, respeitando sua fragilidade e seu mistério. O menino prodígio que uma vez desafiou Einstein se tornaria então uma lenda não apenas pela sua inteligência, mas pela sabedoria com que lidou com o poder de suas próprias descobertas. E assim, a jornada de Lucas, o garoto que reescreveu a teoria da relatividade, continuou a inspirar gerações futuras. Sua história não era mais sobre um momento único de genialidade, mas sobre o legado de um homem que entendeu mais tarde que as maiores descobertas são aquelas que nos permitem ver o mundo com um olhar mais profundo, mais humilde e, ao mesmo tempo, mais expansivo.